traz a resposta. E nós vimos ali várias coisas que nós podemos responder através do próprio salmista. E nessa noite, eu queria também te fazer uma pergunta. Pode colocar a arte, por favor. O que fazer? Quando não há o que fazer. Talvez você esteja vivendo essa realidade. Talvez você esteja nitidamente num beco sem saída, numa situação em que você não consegue. Tem aqui alguma coisa chegando som aqui. É o meu retorno. Aqui, ó, o retorno da TV. Isso. O retorno da TV está chegando som meu aqui, ó. Isso. Ok, isso é uma bênção. Então, nós chegamos em um determinado lugar, em uma determinada realidade e perguntamos: o que fazer? Porque geralmente nós fazemos essa pergunta, o que fazer, quando nós não sabemos o que fazer. Porque quando nós sabemos o que fazer, nós não perguntamos. Ué, pastor, mas isso é óbvio. É, numa perspectiva humana. Numa perspectiva espiritual, às vezes você faz aquilo que você acha que você tem que fazer, mas não é aquilo que Deus quer que você faça. E o que nós vamos falar aqui nessa noite tem a ver com aquilo que Deus quer que nós façamos. O que fazer quando não há o que fazer? O que fazer quando nós estamos encurralados? O que fazer quando nós não temos saída? Quando nós não conseguimos olhar o fim? Quando nós não conseguimos olhar as estratégias? Quando nós não conseguimos dar uma resposta para uma situação? Talvez você já passou por isso, com certeza. E é um dos piores sentimentos, é quando alguém te pergunta, te pede alguma coisa, ou te leva a resolver alguma coisa e você não sabe o que fazer. Você não sabe como fazer, ou quando uma situação chega até você e que você não tem resposta para ela. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que você não precisa ter resposta para tudo aquilo que chega até você. Você precisa ser um canal de resposta. E às vezes nós queremos ser uma resposta que nós não temos. Mas quando nós nos colocamos como canal dessa resposta, Deus traz a resposta. Então hoje nós vamos ver aqui uma situação em que uma realidade aconteceu e que ele não sabia o que fazer. Mas ele vai nos ensinar a fazer quando nós não sabemos o que fazer. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Neemias capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani ou Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse: ah, Senhor,
Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vós converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprires, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a sua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e das dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo, e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, era eu copeiro do rei. Esse texto é um texto muito conhecido. Trata-se da reconstrução dos muros e das portas de Jerusalém. Esse texto está relacionado à cidade de Jerusalém. Havia sido destruída, havia sido saqueada pelo Império Babilônico. Estava vivendo um grande caos. Depois de 70 anos do cativeiro, Ciro sobe ao poder, e Deus, cumprindo as promessas que foi feita a Jeremias, liberta o seu povo. Um caos, através de uma promessa que foi feita, Deus autoriza, Deus permite que o povo de Jerusalém reconstruam a cidade. Mas é interessante que quando Neemias recebe o seu irmão, você pode ler logo no primeiro versículo. Neemias recebe o seu irmão. As notícias que Neemias recebe não são notícias boas, não são notícias satisfatórias, não são notícias que ele gostaria de receber, não são notícias que ele estava ansiando por receber. Geralmente nós temos uma pergunta simples: e aí, meu irmão, está tudo bem? A nossa mente já processa, ele vai responder: está tudo ok. Mas quando nós somos contrariados com essa resposta, parece que nós ficamos sem ar, nós ficamos sem palavras, nós ficamos sem reação. Quem já ficou sem reação? Quando você chega talvez no aeroporto e você quer entrar num país e você já está fazendo planos, projetos, e de repente a pessoa fala: você não vai poder entrar, você vai ter que voltar. Você é surpreendido, você não sabe o que fazer, você pensa mil e uma coisa. Aqui, o cenário que o irmão dele traça para ele é um cenário de destruição. Imagine você agora, você nesse ambiente aqui, de repente você chega, recebe uma mensagem falando que tudo lá na cidade onde você mora, no bairro onde você mora, na casa dos seus pais, tudo foi saqueado, tudo está destruído. E de repente você fica aqui, você se apercebe que você não tem o que fazer, você não sabe o que fazer. E por isso nessa noite, a minha maior missão aqui é lhe dizer que você não é o salvador da sua casa. Você não é o salvador da sua vida. Você não é o salvador deste mundo. Você não é
o salvador da sua história. Você não é o salvador dos seus problemas, das suas dificuldades. O salvador da sua vida é Jesus. O Senhor da sua vida é Jesus. Agora você é aquele que é um canal dele, para que a sua família seja alcançada, para que a sua vida seja alcançada, para que os seus familiares sejam alcançados, para que todos eles sejam alcançados. Mas aqui Neemias recebe uma notícia terrível, terrível, terrível. E a Bíblia nos diz que o chão dele provavelmente caiu, porque logo aqui disse: eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Repare que aquela notícia não só desestabilizou ele naquele momento, mas levou com ele alguns dias desestabilizando ele. Eu não sei quanto tempo, eu não sei qual notícia, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual situação você está passando, mas eu quero lhe dizer que o Senhor te trouxe aqui hoje para te dar uma receita que é infalível. É infalível. Existem pessoas aqui nessa noite que chegou aqui, não sabe o que fazer, não sabe como fazer, não sabe como falar, mas hoje o Senhor vai te dar estratégias que você nunca imaginou, para você resolver o que pessoas nunca imaginaram que você iria resolver. A partir do momento que você assume uma postura, a partir do momento que você assume um entendimento. Este momento é exatamente aquele quando nós lemos em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Não tinha nada, não existia nada, não fazia nada. Às vezes nós recebemos determinadas notícias, nós recebemos determinadas situações em que parece que nós não temos nada nas mãos, nós não temos nada na mente, nós não temos expectativa nenhuma, nós não sabemos o que fazer, nós não temos ferramentas. Talvez nós temos água, mas não temos copo. Talvez nós temos o copo, mas não temos a água. Nós não sabemos o que fazer. Talvez seja na área espiritual, na área física, na área sentimental, talvez na área financeira. Mas aqui, ele diz, presta bastante atenção, em Neemias: tendo eu ouvido essas palavras, que palavras? Se você for no verso 3, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A minha pergunta que eu tenho para você: quando você se vê diante deste momento, o que você faz? Eu, durante muito tempo, quando eu tinha alguns desafios, eu tentava recorrer humanamente a quem poderia me ajudar. Quando nós temos um desafio no judiciário, nós temos uma tendência a procurar um advogado. Quando nós temos um desafio bancário, nós procuramos o gerente. Quando nós temos um desafio ministerial, nós procuramos o pastor, procuramos o líder. Agora, quando você se vê numa situação em que você não consegue resolver humanamente, você não tem respaldo humanamente, o que fazer? Neemias vai nos ensinar aqui. Neemias, provavelmente, ele poderia ter pego e falado assim: onde é que estão as minhas economias? O que eu tenho aqui para mandar para lá? O que eu posso fazer? Vou comprar uma passagem, vou comprar aqui, vou para ali, vou arranjar aqui uma forma, eu vou ter que chegar na minha família, eu vou ter que fazer alguma coisa. Neemias entende que de nada o homem tem se do céu não lhe for dado. E a primeira coisa que ele faz, ele se assenta, lamenta e chora por alguns dias, mas jejuando e orando.
ele não começa pela parte física, ele não começa com aquilo que ele pode fazer, mas ele começa com aquilo que só Deus pode fazer. E é interessante que ele se assenta, ele lamenta, ele chora, ele jejua e ele ora. Olha que interessante. Talvez numa perspectiva humana, Neemias não ter feito nada seria um desafio, teria sido visto de outra maneira, com outros olhos. Mas aqui ele fez muito. Quando nós estamos diante de algo que nós não sabemos o que fazer, a primeira coisa que eu aprendo com Neemias aqui é que eu preciso me assentar, me acalmar e me situar. A primeira coisa que ele faz aqui, ele se assenta, ele coloca as ideias no lugar, ele tenta perceber a situação. Quem aqui já comprou por emoção? Quem aqui já namorou por emoção? Quem aqui já viajou por emoção? É só furada, meu irmão. Você compra na hora, o negócio é uma maravilha. Quando a conta chega, meu Deus do céu. Por quê? Você teve uma atitude por emoção. Até para ajudar, até para resolver algumas situações, alguns desafios, Neemias se assenta. Esse assentar aqui é colocar as ideias no lugar, é pensar, é gerar uma estratégia. O que eu vou fazer? Deixa eu perceber melhor essa situação. Será que é assim mesmo? Será que é assado mesmo? Talvez você seja daquelas pessoas que falam sem a boca saber. Talvez você seja daquelas pessoas que compra sem a carteira saber. Neemias não fez isso. Neemias se assenta mediante toda aquela situação. A primeira atitude que Neemias tem, Neemias se assenta. Depois ele se lamenta. Se lamentar por quê? Porque nós não alegramos com coisas ruins, nós lamentamos coisas ruins. Olha, meu irmão, eu lamento essa situação. Olha, minha irmã, eu lamento essa situação. Eu não queria que isso acontecesse, mas isso não está no meu controle. Isso não tem a ver comigo. Então a primeira coisa que ele faz, ele se assenta, ele coloca as ideias no lugar. Ele não sai ligando para todo mundo, ele não sai pedindo ajuda, ele não sai fazendo isso, ele se assenta, ele coloca a ideia no lugar e ele se preocupa de forma saudável. Não quer dizer que eu não peguei o avião, não quer dizer que eu não paguei, não quer dizer que eu não fui, não quer dizer que eu fui correndo, não quer dizer que eu paguei, que eu fiz ou que eu não fiz, que eu não estou lamentando aquela situação. Mas existem duas formas de nós lamentarmos. A forma correta é nós lamentarmos com a cabeça no lugar. Quantas pessoas estão tomando decisões terríveis diante de um caos, e ao invés de resolver o problema, está atrapalhando ainda mais. Ele se assenta, ele lamenta e ele chora. Por quê? Porque independentemente da atitude dele, ele está triste com aquela situação. Ele está preocupado com aquela situação. E ele está esperando uma resposta do alto. O que você faz quando você precisa trazer uma resposta para alguém? Essa resposta vem de você ou vem de Deus através de você? Você é apenas aquele que decide, ou você é aquele que transporta a decisão do céu para aquela vida? Como você age diante de uma situação dessa? Eu vim aqui para lhe dizer que você não é resposta para todo mundo. Você não é resposta, você não é responsável pelas pessoas. Você não é salvador do mundo, você não é senhor do mundo. Já existe um Senhor, já existe um Salvador, e esse Senhor e Salvador é Jesus. Você é apenas um canal, você é apenas um transporte daquilo que Ele pode fazer através de você. Ele faz primeiro em você e depois através de você. Neemias tinha toda a legitimidade para entrar num caos. Neemias tinha toda a legitimidade para fazer coisas loucas, diferenciadas, assumir irresponsabilidades. Neemias tinha toda a legitimidade para fazer. Nós, quando recebemos uma notícia difícil,
Nós parece que, olha, não, aquela pessoa agiu assim porque ela estava de cabeça quente. Aquela pessoa agiu assim porque ela não sabia o que fazer. Mas quando nós entendemos que nós não somos o Salvador, existem pessoas aqui hoje que estão sofrendo por isso. Você acha que você é o Senhor da sua família, você acha que você é o Salvador da sua família, você acha que se você morrer hoje, amanhã sua família acaba. E você está carregando um peso em cima de você. Neemias não deixa de se preocupar. Neemias não deixa de achar estratégias. Neemias chora, porque chorar faz parte da nossa vida. Chorar faz parte da nossa história. Chorar faz parte do nosso lamento. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Então chorar faz parte, se entristecer com a situação faz parte. Mas logo a seguir, a Bíblia também relata que ele jejua. Ele entende que há determinadas batalhas que nós não vencemos fazendo. Nós vencemos orando. Nós vencemos jejuando. Deixa eu perguntar para você assim, há quanto tempo você não jejua? Você sabia que isso é uma disciplina espiritual? Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não tira um tempo de jejum? Há quanto tempo você não jejua? Eu não estou falando de propósito, não estou falando de jejum. Há quanto tempo você fica um tempo se consagrando, fazendo jejum, entendendo determinadas coisas? O nosso maior desafio é que nós nos tornamos uma sociedade imediatista. Nós não queremos resposta de ninguém, nós queremos ser a resposta. E não é pecado você querer ser a resposta, desde que a resposta venha através de Deus. Porque a resposta que vem através de Deus, ela vem entendendo o tempo, entendendo a circunstância e entendendo o propósito. O maior desafio nosso é que nossa resposta, ela só acalma ali naquele momento. Mas ela não traz propósito, ela não traz visão, ela não traz entendimento. E aqui, ele se assenta, ele lamenta, ele chora, mas ele jejua. E ele apresenta a sua causa ao Senhor. Sabe o que Neemias está falando aqui? Neemias está falando assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão eu vou trabalhar. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vai vigiar a sentinela. Inútil será eu levantar cedo, deitar tarde, comer aquilo que penosamente eu ganhei. Aos teus filhos ele dá enquanto descansa. Salmo 127. Neemias entende isso. Neemias compreende que tudo que ele faz daquele jeito, do jeito que ele acha que tem que fazer, seria em vão, se ele não tivesse uma direção de Deus. E é interessante que nós estamos aqui mediante a um problema grave, a um problema que afeta a família dele, não é um problema que afeta somente a ele. E essa primeira reação dele, de se assentar, lamentar, chorar, jejuar e orar, ele nos ensina que nós não precisamos ter resposta para tudo, mas nós precisamos acessar quem tem a resposta sobre tudo. Talvez você esteja hoje, meu irmão, num lugar de sofrimento. Talvez você esteja hoje vivendo uma realidade muito difícil. Talvez você está querendo encontrar respostas que Deus não quer que você tenha essa resposta. Talvez você está metendo a mão aonde Deus já está trabalhando. Talvez você está tentando fazer aquilo que Deus não te pediu para fazer, e você está vivendo um esforço, está sendo um peso para você. Agora, o que é mais interessante nisso aqui é que nós aprendemos algo muito especial nesse texto. Que a pior coisa que tem é nós fazermos algo que Deus não assina embaixo. A pior atitude de um ser humano é nós tomarmos alguma atitude sem o aval de Deus. Tomarmos uma atitude sem Deus assinar embaixo. O pior desafio do ser humano é colocar uma vírgula onde Deus já colocou um ponto final. O pior desafio do ser humano é colocar um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula e ainda continua escrevendo. E nós, dentro da nossa força, dentro da nossa sabedoria, nós vamos. Mas é interessante que quando nós lemos esse texto, presta bastante atenção nisso. Quando nós lemos esse texto, parece que foi algo que aconteceu ali há alguns dias, algumas horas, e tudo se passou.
Mas no texto, no versículo 1 diz assim, presta bastante atenção, no versículo 1 diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Eu disse há pouco tempo que nós somos uma sociedade imediatista. Nós somos uma sociedade imediatista. Nós queremos pedir o Uber e o Uber tem que chegar em 30 segundos. Nós pedimos o Uber Eats e ele tem que chegar em 1 minuto. Nós somos imediatos. Nós falamos agora, tem que acontecer daqui 10 segundos. Nós começamos a ser assim. Por quê? Porque hoje nós temos acesso a uma tecnologia que em questão de segundos nós temos acesso ao mundo. Antigamente, uma informação que acontecia no Brasil, nos Estados Unidos, ela demorava horas, dias para poder chegar até nós. Hoje não, ela chega em questão de segundo. Mas aqui, repara que as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Ou seja, isso acontece no mês de Quisleu. O mês de Quisleu é mais ou menos entre novembro e dezembro. Se você for no capítulo 2, você vai ver no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Você vai ver que quando o rei Artaxerxes, ele concede a resposta, nós estamos falando de 4 meses orando e jejuando. 4 meses orando, aproximadamente 4 meses orando e jejuando. 4 meses entendendo o que Deus queria, qual era a resposta do céu, qual era o momento certo para eu poder agir, qual era o momento certo para eu poder falar, qual era o momento certo para eu poder ir, qual era o momento certo para eu colocar aquelas informações do céu para a vida dos meus irmãos, para a vida da minha família. Ele não agiu antes de ter uma resposta. Ele não agiu antes de ter uma direção do céu. Como você está fazendo? Como você está lidando com os momentos difíceis da sua vida? Como você está lidando com as lutas que você tem enfrentado? Eu estou falando aqui hoje para homens e mulheres que não sabem o que fazer. Eu estou falando para homens e mulheres que estão perdidos. Homens e mulheres que em alguma área você domina, mas em outra área você está vivendo grande aflição. E hoje o Senhor te trouxe aqui, sabe para quê? Para lhe dizer, está na hora de você acalmar os ânimos, se assentar, lamentar o que aconteceu, porque de fato é algo ruim, mas está na hora de você começar a orar, jejuar, para saber qual é o próximo passo. Porque o próximo passo, se ele não for uma direção de Deus, o próximo passo, se não for uma instrução de Deus, o caminho para a derrocada está mais próximo. Existem pessoas aqui que amanhã precisa tomar decisões. E o Senhor te trouxe aqui hoje. Cuidado com essa decisão. Cuidado com essa decisão. Você já orou? Você já jejuou? É isso que Deus quer para a sua vida? É isso, porque às vezes é isso que Deus quer, mas não está na hora. Talvez é isso que Deus quer para você, mas não está na hora. Não está na hora de você viver essa realidade. Neemias nos ensina de uma forma extraordinária. 4 meses aproximadamente de jejum e oração. 4 meses sem telefonar para advogado, mas ligando para o advogado dos advogados. 4 meses sem fazer nada, só entendendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. 4 meses sem pôr. Ele ia reconstruir a cidade. 4 meses sem tocar num tijolo. 4 meses sem fazer massa nenhuma. Porque ele sabia que se o Senhor não edificar, em vão ele iria trabalhar. O que você está edificando sem a direção de Deus? O que você está fazendo? Existem pessoas aqui matando de trabalhar para fazer aquilo que Deus não pediu para você fazer. Existem pessoas aqui que estão fazendo coisas lindas e maravilhosas, mas que o Senhor não pediu para que você fizesse. E isso está se tornando cansativo, está te demandando muito tempo. E hoje o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer que é para você acalmar,
que é para você se assentar, é para você entender o tempo, a hora, o momento, o modus operandi. Como é lindo nós entendermos isso, como é lindo nós compreendermos que o maior homem do mundo, ele se torna grande porque ele está de joelhos. Ele se torna grande porque ele está dependente completamente do Senhor. E ele não abre mão de viver essa realidade. Neemias nos mostra aqui com uma atitude linda. Durante 4 meses, Neemias orando, jejuando e planejando a reconstrução dos muros. Planejando a reconstrução das portas. Sabe o que ele está nos ensinando aqui? Marido, se precisa resolver alguma coisa, senta com a sua esposa agora. Proprietário de empresa, se você precisa resolver alguma coisa na empresa, senta agora, resolve agora, cuida agora, ora agora, jejua agora. Você precisa ter um tempo de planejamento, você precisa ter um tempo intencional para você não fazer besteira. Se o seu problema é familiar, senta com a família. Se o seu problema é na empresa, senta com a direção da empresa. Se o seu problema é na igreja, senta com o pastor, senta com a pastora, senta com o líder. Se o seu problema é, não sei, no hospital, senta com o médico. Se o seu problema é no tribunal, senta lá com o advogado. Mas você precisa ter um tempo para planejar todos os processos e não agir conforme as suas emoções mandam. Tem dia, meu irmão, que as nossas emoções estão tão à flor da pele que dá vontade, né? Dá ou não dá? Dá vontade de desistir, dá vontade de esmagar, dá vontade de apertar o pescoço, dá vontade de fazer um monte de coisa. Mas Neemias está nos ensinando que esses 4 meses, esse tempo de oração, esse tempo de jejum, ele vai nos dar a direção certa, ele vai nos encaminhar, ele vai nos levar a um rumo, ele vai nos levar a um propósito, ele vai nos levar a uma direção que as nossas emoções não são capazes de realizar. As nossas emoções, elas não são capazes de decidir. Todas as vezes, pode reparar, todas as vezes que você decidiu pelas emoções, a coisa correu bem? Correu muito mal. Muito mal. Então hoje o Senhor está, calma, se assenta, ora, jejua, use esse tempo a seu favor, para que você possa planejar, para que você possa viver. Desligue o GPS terreno e ligue o GPS espiritual. Desligue as suas emoções, que é o GPS terreno, e ligue o GPS espiritual, que é aquilo que só Deus sabe o que você precisa. Sabe por que você precisa entender isso? Porque Deus, Ele não enxerga como nós enxergamos. Ele tem uma visão geral de tudo. Talvez eu ache que além daquela parede, ou que amanhã eu possa tomar uma decisão que seja boa para mim. Mas eu quero lhe dizer que o nosso Deus já está lá. Então Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Ele sabe como, onde e por que eu preciso tomar essa decisão. Nessa noite, meu irmão, é uma noite muito especial na sua vida. É uma noite de reprogramação. É uma noite que você vai desconectar todos os GPS terrenos e você vai começar a ter uma conexão direta com o céu. E você vai sair daqui falando: eu não faço nada sem a direção de Deus. Eu não dou um passo, eu não assino nada, eu não entro em lugar nenhum, eu não viajo, eu não compro passagem, eu não faço nada se eu não tiver uma resposta do céu para a minha vida. Pastor, mas essa proposta é muito boa. Pastor, mas isso parece que é algo que caiu do céu. Se você não tiver uma direção de Deus, se você não tiver uma palavra de Deus, não assine nada, não vai para nada, não entre nesta conversa, porque hoje o Senhor te trouxe aqui para realinhar o seu GPS espiritual. Você não vai fazer aquilo que você fazia. Você não vai agir como você agia sem uma palavra de Deus. Abraão, quando é chamado, Abraão não sabia para onde ia, não sabia como ia,
e não sabia com quem ia. Ele só tinha uma palavra. Ele só tinha uma palavra. E foi suficiente para que ele possa viver o seu propósito. Neemias, verso 5. Repare que nós já falamos aqui sobre a primeira atitude. Neemias começa pela parte espiritual. A segunda atitude, ele usa o tempo a seu favor. Esse tempo de oração, esse tempo de jejum, é um tempo em que ele está planejando. Mas ele não abre mão de se aconselhar com Deus. Neemias capítulo 1, verso 5 em diante. Ele começa e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Olha que conversa maravilhosa que Neemias estava tendo. Sabe o que Neemias estava falando? Senhor, eu já estou orando, eu já estou jejuando, eu já lamentei, agora está na hora de sacudir o pó. Agora eu quero que o Senhor mova o céu, mas mova a terra também. Ouve a minha oração. É um desejo meu poder ajudar a minha família, é um desejo meu poder avançar, é um desejo meu poder reconstruir, é um desejo meu poder fazer algo. Mas eu não faço se não houver uma direção da sua parte. Eu não faço se o Senhor não autorizar. Eu não coloco ponto final aonde o Senhor colocou vírgula e continua escrevendo. Eu não coloco vírgula aonde o Senhor colocou ponto final. Eu quero andar sobre a sua direção. Ouve o teu servo. O Senhor é um Senhor grande e temível. Ouve o teu servo. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos. O Neemias estava falando, eu quero que o Senhor ouça as minhas conversas aonde eu for. Eu quero que o Senhor veja o que eu estou fazendo. Eu quero que os teus olhos estejam abertos para poder me direcionar, para poder me dar palavras, para que eu possa avançar e prosseguir segundo o seu propósito. Estejam atentos os teus ouvidos, Senhor. Olha para mim, eu não quero fazer nada que o Senhor não queira que eu faça. Eu quero andar alinhado com o seu propósito. Eu não quero fazer nada diante de mim. Em Provérbios 24, verso 6 diz: com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Olha que interessante. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios capítulo 11, verso 14. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, tudo que é bom na terra está preparado para você. Olha só que interessante. Mas não é só querer. Não é só querer fazer o bem. Não é só querer ser uma resposta. Mas se quiserdes e me ouvirdes, diz o Senhor, tudo que está preparado na terra, eu tenho exclusivo para você. Não há nada que você falte. Tudo eu tenho, o que é melhor na terra está exclusivo e preparado para você. Nessa noite, meu irmão, é uma noite em que você precisa sair daqui entendendo essa atitude. Começa primeiro com a parte espiritual. Depois você precisa planejar. Mas planejar com conselhos do céu, planejar com orientações do céu. Ele não abre mão de avançar sem essa direção. Abra comigo em Neemias capítulo 2. Vai aí mais para frente. No mês de Nisan, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada,
e tem as portas consumidas pelo fogo. Olha que interessante. Depois dele receber a notícia do irmão, depois dele orar, depois dele jejuar, depois dele ter um tempo planejando, depois dele receber uma resposta, Deus começa a mover pessoas. Talvez você não está entendendo. Deus começa a mover pessoas que você nem imagina para gerar o que você precisa. Existem pessoas que vão chegar na sua vida num momento de tristeza, num momento de angústia, num momento em que você não sabe o que fazer. Sabe para quê? Só para te abençoar. Só para trazer aquilo que você precisa. E olha só para você ver. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei. Olha só para você ver. Olha que interessante. Presta atenção. Olha só para você ver. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Parece que o versículo está muito próximo, não parece? Ah, meu irmão. Olha só. Disse-me o rei: que me pedes agora? Se fosse um emocionado, eu quero ir, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, faz isso, faz aquilo, faz. A primeira coisa que ele faz: então orei ao Deus. Meu irmão, ele estava diante de um rei, mas ele não estava diante do Rei dos Reis. Ele não estava diante do Senhor dos Senhores. Então, para você trazer uma resposta humana, você precisa pedir orientação do céu. Eu posso estar diante de um rei, mas a resposta que vai sair da minha vida precisa vir dos reis, e não somente do rei. Olha que interessante. Então, olha só para você ver. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei. Você pode ver que esse rei aí está com letra minúscula. E se o teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros, diz meus pais, para que eu a reedifique. Meu irmão, desde aquela notícia, era um desejo de Neemias reedificar aquela cidade. Era um desejo de Neemias fazer alguma coisa. E talvez nessa noite você esteja aqui diante de muitas coisas, que é um desejo seu. Mas não basta somente ter desejo. Você precisa ter uma orientação do céu. Porque senão o seu desejo, a Bíblia diz que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque ali está o centro das emoções. Ali está o centro daquilo que pode dominar você. Aquilo está ali o centro das coisas que pode fazer com que você tome decisões erradas. Então, verso 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua audiência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. Presta bastante atenção numa coisa aqui. Se Neemias não tivesse se preparado, se Neemias não tivesse assentado, orado, jejuado, ele teria resposta diante do rei? Ele fica: que? Ah, nem sei. Eu falei: o que você quer? Pede o que você quer. Ah, mas eu nem sei o que eu quero. Então como é que Deus vai te dar o que você não sabe o que você quer? Porque você não planejou, você não orou, você não sabe, você não tem uma direção clara. Reparem algo. E ainda disse o rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para eu me permitir passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas das cidades do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus
era comigo. Ei, você não está entendendo. Depois que você ora, depois que você jejua, depois que você se programa, depois que você assenta, depois que você chora, depois que você tem uma palavra do céu, Deus só não libera para você ir, mas Ele também dá o sustento. Ei, calma. Ele não só libera você para ir, Ele não só te dá a missão, mas Ele também te dá a provisão que você precisa. Neemias podia ir, podia dar autorização, mas se ele não tivesse os materiais para poder reconstruir, o que adiantava? Existem pessoas aqui hoje querendo uma resposta de Deus, e para você seria já hoje. Calma, ainda tem a fase do sentar, ainda tem a fase do orar, ainda tem a fase do jejuar, porque o projeto com Deus é completo. Além de você ter autorização, além de você ter direção, além dele te enviar, Ele vai prover tudo o que você precisa. Ei, e no final ele diz: e o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Neemias sabia que ele podia ter uma carta assinada, ele podia ter o visto, ele podia ter autorização de residência, ele podia ter CPLP, ele podia ter tudo, mas não é suficiente para viver em Portugal somente com a residência. E hoje o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer: Ele não quer te dar sua autorização de residência, Ele não quer te dar só cartão de cidadão, Ele quer te sustentar, Ele quer te dar morada, mas a morada não é só aqui, é uma morada eterna. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele não quer somente ser um rei que te dá carta, mas Ele sabe que se Ele te dá só autorização de residência não é suficiente. Ele sabe que só Ele te permitir entrar não é suficiente. Ele sabe que só permitir você abrir aquela empresa não é suficiente, se Ele não estiver com você todos os dias da sua vida. Verso 9: então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando você tem uma direção, quando você tem uma palavra do céu, você tem resguardo, você tem proteção, você tem direção, você tem autoridade, você tem tudo o que você precisa. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amorita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Nós sabemos que quando nós começamos, há pessoas aqui que já disse assim: toda vez que eu oro e jejuo, as lutas aumentam. Já aconteceu isso com você? Eu vim aqui para lhe dizer, não é todas as vezes que você ora e jejua, é todas as vezes que você tem uma direção de Deus. Todas as vezes que Deus começa a direcionar a sua vida, os outros senhores com S minúsculo, eles tentam impedir o Senhor dos senhores de governar a sua vida, governar a sua história, governar as suas emoções. E nessa noite, meu irmão, o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer que o Senhor está no controle da sua vida, e Ele não quer te dar somente o que você está pedindo, Ele quer te dar muito mais além do que aquilo que você pediu. Você não sabe de nada, inocente. Você não sabe de nada, você está pedindo. Não. Deus já está lá na frente. Deus já sabe o que vai acontecer em 2025. Deus já sabe o que vai acontecer no final de 2024. Deus já sabe o que vai acontecer em 2026. Deus já sabe o que Ele vai fazer com a sua vida, com a sua história, com a sua família, com a sua empresa, com a sua igreja, com o seu ministério. Mas você precisa entender que quando você não sabe o que fazer, Ele continua sabendo.
Ele continua agindo, Ele continua fazendo, Ele continua dirigindo a sua história. Portanto, hoje, meu irmão, não saia daqui, não participe da ceia do Senhor, se você não estiver disposto a ter Ele como Senhor da sua vida, Senhor da sua história. Não queira ter Ele somente como Salvador, mas queira ter Ele como aquele que guia, independente dos momentos difíceis. Ainda nessa manhã eu falava sobre o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E ele termina dizendo: porque tu estás comigo, porque tu estás comigo, porque tu estás direcionando o seu caminho, o meu caminho, o caminho da minha família. Portanto, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está, eu não sei que resposta você tem que dar amanhã, eu não sei o que você tem que assinar amanhã, eu não sei que notícia você vai receber ao sair daqui, eu não sei que notícia você vai receber amanhã de manhã, mas eu sei que Deus já te preparou para todas as notícias. Eu sei que Deus te trouxe aqui porque Ele já te preparou para todas as notícias. Talvez você vai chegar amanhã no seu trabalho e a notícia não é muito boa. O Senhor já te disse: eu estou no controle de todas as coisas. Não se preocupe, não se preocupe. Talvez você a caminho de casa, você recebe ali um zap. O Senhor já está te preparando. Eu estou no controle de todas as coisas. Não se preocupe, que eu não quero somente que você entre. Eu quero que você entre. Eu quero provisão. Eu quero tudo sobre a sua vida. Eu quero lugar para você. Eu quero te ter seguro. Eu quero ter tudo. Eu quero te dar tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu propósito. Presta atenção, já vou terminar. Neemias podia ter carta para ir rumo ao propósito, mas ele jamais conseguiria executar o propósito se ele não tivesse tudo que Deus tem para ele. Repare que quando Deus faz, Ele faz completo. Quando nós fazemos, nem sempre é completo, porque nós não sabemos de todas as coisas. Nós não temos tudo sob o nosso controle. Eu queria muito que você, nessa noite, você olhasse para a sua vida, você olhasse para os últimos telefonemas que você teve, você olhar para os últimos e-mails que você escreveu, você olhar para as últimas conversas que você teve pessoalmente, e que você entendesse que Deus precisa continuar sendo Deus da sua vida, independente de uma conta bancária a zero, independente de um contrato que está vencendo, independente da pior notícia que você possa receber, Ele continua no controle de todas as coisas. E eu vim aqui para lhe dizer que quando você não sabe o que fazer, Ele continua tendo todas as respostas da tua vida. Fique de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé no seu lugar. Existe uma graça de Deus nesse lugar hoje. Existe uma graça de Deus nesse lugar hoje. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está, mas em 1 Pedro 5,10 diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Jeremias 31:25 diz: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. O Salmo 83 diz: restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Salvos, salvos. O Senhor não quer somente cumprir o propósito, mas Ele quer te dar todas as ferramentas para você executar o propósito. Enquanto nós louvamos ao Senhor, eu gostaria que você se colocasse diante de Deus agora. É só você e Deus. É só você e Deus agora. É só você e Deus. Só você e Deus. Em teus braços é o meu descanso.
repetindo. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Fala pra ele que essa notícia não vai te parar. Em teus braços é o meu descanso seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Declara isso pra ele. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, Declara isso. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Nesta noite eu não poderia deixar você sair daqui sem te dar duas oportunidades. Talvez você entrou aqui hoje e você não sabe o que fazer. E hoje você aprendeu que Deus sabe o que você precisa fazer. Mas você precisa ter Ele, você precisa estar com Ele, você precisa estar sintonizado nele. E eu não posso deixar de te dar duas oportunidades nessa noite. Com os olhos fechados, com a mão assim no coração. Eu queria só dar essas duas oportunidades simples, mas que pode mudar a sua história. A primeira delas é você que nunca disse sim para Jesus. Você que nunca disse assim: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha família. E hoje você quer dizer: eu não saio daqui. Vai ser a primeira decisão que você vai tomar. Eu não saio daqui sem Jesus. Eu só peço que você levante a sua mão direita. Onde você está já é o suficiente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa. Eu quero orar pela sua família. Basta você levantar a mão direita. A segunda oportunidade que eu vou te dar nesta noite é para você que um dia já esteve nos caminhos do Senhor, mas você se afastou e hoje você quer renovar a sua aliança. Você não abre mão de viver o plano e o propósito de Deus na sua vida. Basta você levantar assim a sua mão direita. Pode levantar, pode levantar. Já tem lá alguma mão levantada? Só levantar, só você levantar a sua mão. Levanta bem alto. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Levanta bem alto, bem alto. Bem alto, que eu quero orar por você, eu quero orar pela sua casa. Você que nunca disse sim, ou você que um dia disse sim, mas que hoje quer voltar para os caminhos do Senhor. Levanta assim bem alto, bem alto. Eu quero orar por você. Por favor, existem muitas mãos levantadas. Quero te pedir um favor, vem aqui à frente, rapidinho, rapidinho. Ajuda aí essa pessoa que levantou. Pode vir, pode vir, pode vir. Venha, venha, sem vergonha. Venha, venha, venha. Recaio em tua graça. Pode vir, acompanhe ele aí, acompanha. Venha, venha, venha. Pode vir. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu
alguém aí. Não perca a oportunidade. O Senhor quer ativar algo muito especial na sua vida hoje. É só você vir, que nós queremos orar por você. Existem aqui pastores já intercedendo pelos irmãos. Vem, pode vir se você precisar. Se você quiser tomar essa decisão, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer agora. Pode vir. Recaio em tua graça, a graça me alcança. Recaio de novo em tuas mãos, me segura, Jesus. Recaio em tua graça. Eu quero dar mais uma oportunidade. Existem pessoas aí que estão com vergonha de vir aqui à frente. Não permita que essa força seja maior do que a sua vontade de avançar e de romper. O Senhor está liberando autorizações para a sua vida hoje. E autorizações com provisão. Vem aqui à frente. Venha entregar a vida para Ele. Não deixe, não fique. Avance, venha. Venha. Hoje o Senhor está liberando aqui alguns acessos. E Ele trouxe você aqui hoje porque você só está em procura de acesso. Mas Ele não quer te dar só acesso. Ele quer te dar acesso com provisão. Ele quer te dar acesso com sustento, porque Ele quer mudar a história da sua vida. Ele não quer agir como o seu coração age emocionalmente. Ele quer mudar realmente a sua história. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor, todos olhando aqui para frente. Foi liberada uma palavra sobre a vida de vocês. Acessos. Mas acessos com provisão. Até hoje vocês estavam à procura de acessos. Vocês queriam ir, vocês queriam fazer. A motivação de vocês eram boas. Mas não era acesso com provisão. Não era acesso legalizado. Não era acesso com respaldo. Mas agora vocês não vão sozinhos. Vocês vão sobre a orientação do Senhor. E daqui vão sair muitos testemunhos que irão impactar não só Portugal, mas aonde você for. Que a sua decisão hoje vai mudar a sua história. Repita comigo essa oração assim: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a tua palavra, eu acessei a sua palavra, eu recebi tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Portanto, hoje eu te recebo na minha vida como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados, para que eu possa viver eternamente com o Senhor Jesus. Amém? Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que há uma festa no céu. Há uma festa no céu. Tá cá assim. Há uma festa no céu. E o céu não pode estar em festa sozinho. Vem cá. Olha para mim aqui. Eu vou contar de 1 até 3. Vocês só podem olhar para trás do 3. Pode ser? Não olhem antes, hein? Não olhem antes, ok? Muito bem. Tem festa aí ou não tem festa? Tem festa ou não tem festa? É festa!
Pode virar. Assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém. Neste momento nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. Você já está recebendo aí o seu cálice, você já está recebendo aí o seu pão, né? Você já está vivendo, né, para poder refletir a glória do Senhor. Hoje é um dia muito especial, é um dia de nós olharmos para esse cálice, de nós olharmos para esse pão, e talvez neste momento, enquanto você recebe o seu pão, talvez Deus colocou no seu coração de você trocar o seu cálice com alguém, de você liberar uma palavra sobre a vida de alguém, mas que juntos vocês possam viver essa realidade, juntos vocês possam trazer à memória aquilo que realmente nos traz esperança, que é o nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23, o Senhor nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, e ele disse: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. No verso 28 ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa noite, meu irmão, é noite de salvação, é noite de restauração, é noite de transformação. Nós sabemos que de nada o homem tem se no céu não lhe for dado. Nós sabemos que o maior presente que nós temos é o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Eu gostaria muito que você neste momento tivesse um tempo, enquanto eu estiver orando, consagrando este pão, consagrando este sumo. Se Deus colocar no seu coração, pode trocar com alguém, pode liberar uma palavra sobre a vida de alguém, pode ser com essa pessoa, pode conversar, pode ter, né, deixa o Senhor falar através de você. Mas nós vamos estar consagrando, e que você tenha esse tempo também de falar com o Senhor, de pedir perdão, de realinhar, de renovar a aliança. Falar: Senhor, a partir de hoje, né, vou tomar um novo rumo, uma nova vida. Eu quero que seja a partir de agora, que eu possa levar o Senhor a sério, que eu possa assumir responsabilidades, que você tenha esse tempo. Senhor Jesus, nós queremos, Pai, te apresentar este cálice, nós queremos te apresentar este pão, que até agora, Pai, foi apenas comprado no supermercado, mas que a partir de agora representará o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Aquele, Pai, que nos salvou, que nos libertou do império das trevas, que nos transportou, Pai, para o reino da sua poderosa luz. Nós queremos, Pai, te agradecer, meu Deus, por este ato. Nós queremos, Pai, te agradecer, porque só o Senhor pode nos salvar,
Só o Senhor pode, Pai, mudar a nossa história. E nós sabemos, meu Deus, que o Senhor nasceu com um propósito, viveu com um propósito, morreu com um propósito, mas ressuscitou e vivo está, Pai. Por isso nós estamos aqui hoje para lembrarmos disso, Pai. Trazer à memória, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor viveu em favor de nós. Porque um dia Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, Pai, nós consagramos esse sumo, nós consagramos esse pão, nós consagramos esses elementos, que ao tomarmos, ao participarmos dessa ceia, nós seremos, Pai, renovados, transformados, cheios do Senhor, Pai, para que possamos viver sempre olhando somente para o Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados cometidos, Pai, por obras, por palavras, por pensamentos, que nós possamos, Pai, chegar diante do Senhor, Deus dos céus, que nós possamos, Pai, chegar limpos, perdoados, porque a Tua graça nos basta. A Tua graça nos basta, Senhor. Obrigado, Jesus. Não sei se todos já receberam, alguém que ainda não recebeu. Todos já receberam? Queria que você olhasse para esse pão. Esse pão, para ser confeccionado, ele precisa de um elemento que se chama trigo. E esse trigo, para que possa fazer o pão, ele precisa ser moído. E é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus foi naquela cruz. Moído pelas nossas iniquidades. Moído para que hoje nós tivéssemos vida. E ao você olhar para esse sumo que representa o sangue, é aquele sangue derramado na cruz, por mim e por você. Por mim e por você. A palavra nos diz, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória dele, comamos. Depois de haver ceado, também tomou o cálice, sendo esse é o cálice da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Tomamos. Digno é o Senhor. Declare isso! Sobre o trono está. Só você que é grato pela salvação. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ser misturado com glória a Deus, com aleluia. Aleluia. Vire para essa pessoa que está do seu lado e pergunta: você foi abençoado? Fala para ele assim: não fala sem a boca saber. Fala para ele: não fala sem a boca saber. Não dê um passo sem Deus saber.
Não faça nada sem a direção de Deus. Amém? Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este culto. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque nesta noite o Senhor foi adorado, foi exaltado, foi glorificado. Nenhum outro, Pai, foi digno de tanta honra, tanta glória como o Senhor, Pai. Portanto, Pai, oramos para que o Senhor nos leve para casa e que possamos ter uma semana, Pai, acima da média, uma semana cheia do seu favor, uma semana cheia do seu cuidado, uma semana ouvindo a tua voz, uma semana pertinho do Senhor, para que possamos ter a melhor semana das nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor nunca falte sobre nós, Pai. O favor do Senhor, o cuidado do Senhor esteja sempre presente junto de nós. Te louvamos, Pai, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. E não esqueça, amanhã é segunda, mas a segunda com Jesus é uma segunda de primeira. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. E você que está em casa, que honra, que privilégio podermos estar mais uma vez juntos, celebrando o nome poderoso de Jesus. Eu oro para que você seja abençoado, para que você receba, para que você faça, para que você vá sempre com uma palavra de Deus ao seu coração. Se porventura você entregou a sua vida para Jesus, você quer entregar a sua vida para Jesus, reconciliar-se com Ele, nos procure através desse telefone 91-600-8010, através do WhatsApp, para que você possa estar pertinho de nós e para que possamos conhecer você. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Boa semana!